Todos de pé, passageiros e passageiras do comboio suburbano. Se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Antes de iniciar o nosso episódio propriamente dito, os recados habituais muito importantes. Quem nos estiver ouvindo através do YouTube, pedimos para deixar o like no vídeo, para aumentar o nosso alcance, para ajudar na nossa divulgação, já que somos todos escravos dos algoritmos. Também aqueles que estiverem nos assistindo através do YouTube, pedimos para que sigam nosso canal, ativem as notificações para não perderem nada dos nossos conteúdos. Temos sempre debates muito interessantes, temos convidados muito especiais, enfim, somos um canal que tenta buscar um debate pautado sobre a ótica da classe trabalhadora em assuntos relevantes tanto em Portugal quanto no Brasil, no mundo lusófono, no mundo em geral, assuntos interessantes da classe trabalhadora. Temos também para nos seguir nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, facebook.com/comboio suburbano, estamos no Twitter, twitter.com/comboio suburba 1, o algarismo 1, o número 1, Instagram, comboio suburbano podcast, tudo junto. Estamos também em todas as plataformas agregadoras de podcast, Spotify, Google Podcasts, enfim, e etc. E caso queira nos contactar, qualquer motivo, reclamação, sugestões, me mandar de volta para minha terra, o e-mail é comboiosuburbanopodcast@gmail.com. Caso queiram, podem aderir à nossa newsletter para serem informados através do e-mail dos nossos conteúdos. Basta então entrar em contato através do e-mail, como já referi, comboiosuburbanopodcast@gmail.com, pedir para ser adicionado, vai receber ali todo o nosso conteúdo. Bom, finalmente então vamos ao tema do nosso episódio e apresentar os participantes. Hoje nós vamos falar dos recentes protestos que têm ocorrido aqui em Portugal, que tem como pauta o aumento do preço dos combustíveis. Vamos então analisar o problema em si, do preço e questões adjacentes, quais são as frações de classe, a quem interessa, quem é que está se aproveitando politicamente desses protestos, enfim, fazer um apanhado geral sobre essa situação muito sensível para a classe trabalhadora em Portugal. Quem está aqui conosco hoje, sim, finalmente, temos clássico em campo, temos time titular em campo, temos a tradição, rejeite a modernidade, abrace a tradição, João Vilela, Saul Pereira e eu, Lucas Faria, na apresentação. Bom, tendo então sido feitas as apresentações e nossa pauta curricular, então vamos finalmente ao debate propriamente dito. Então, a primeira esfera, o primeiro aspecto dessa questão que a gente vai abordar é a questão do uso do automóvel, né? Que é, de certa forma, predominante aqui em Portugal, e a gente entender então um pouco esse processo, então, por que se usa tanto automóvel em Portugal em detrimento aos outros meios de transporte. Então, para fazer então esse apanhado histórico, já que vamos voltar um pouco na história, abusar, como já é tradição do nosso historiador da casa, Vilela. Primeiro então abordar se ter um automóvel próprio é uma necessidade e falar especificamente da aposta cavaquista na autoestrada e na destruição da ferrovia. Vilela, seja bem-vindo novamente, o microfone é seu. Bom, saudações do confinamento, que era uma coisa que eu já não dizia há algum tempo aqui no nosso podcast. É fixe isto de voltarmos ao registro clássico, tem piada, já não fazíamos isto há algum tempo, o que é bom sinal, quer dizer que estamos a fazer outras coisas, mas é engraçado voltar a fazer assim pods à moda antiga, por assim dizer. Falando do tema, tem sido muito dito ao longo dos últimos tempos que o preço da gasolina e dos combustíveis em geral está a subir e que isso é incomportável, e por vezes surge uma certa discussão sobre se isso é uma demonstração de que as pessoas se habituaram demasiado a ter um bem de luxo que é o automóvel. A verdade é que, tirando nas zonas de Lisboa e do Porto, onde de facto existe uma rede de transporte público, fora da zona de Lisboa e do Porto, não existe nada que se pareça com transporte público no sentido em que nós o entendemos, ou seja, não existem carreiras regulares, não é possível apanhar um autocarro a meio da manhã ou um metro a meio da manhã. Aliás, há muito poucas cidades onde exista sequer alguma coisa parecida com um metro fora de Lisboa e do Porto, e pior ainda quando se precisa de fazer deslocações entre cidades. As deslocações entre cidades dificilmente podem ser feitas através de um transporte coletivo, qualquer que ele seja, porque houve de facto ao longo de muito tempo uma aposta que começa precisamente, e este é um dos nossos problemas centrais de regime com a entrada para a União Europeia, que foi
a aposta que se fez com os fundos comunitários que entraram por essa altura. O que é que nós fazemos com este dinheiro que entrou nesta altura? E há uma coisa que foi repetida tantas vezes pelo próprio Cavaco Silva enquanto era vivo, ele agora é uma múmia, quer por outros dirigentes políticos daquela altura, que foi, a primeira coisa que nós reparámos foi que um país europeu, moderno, avançado, não podia ter as suas duas capitais separadas por mais de 6 horas de viagem de carro, então tivemos de fazer uma autoestrada para podermos reduzir para metade a distância de carro entre Lisboa e Porto. Isso é uma das coroas de glória dos 10 anos de cavaquismo, é a autoestrada Lisboa-Porto, para reduzir de 6 para 3 horas a viagem de carro de um ponto ao outro. A questão é que nunca ninguém faz propriamente esta pergunta, mas a verdade é que não era necessário criar-se uma autoestrada para fazer esse trajeto em menos tempo. Aliás, até era possível se calhar fazer esse projeto em menos tempo ainda, se se tivesse apostado em comboios de alta velocidade, se tivesse apostado noutro meio de transporte qualquer. Há uma decisão política da parte dos dirigentes daquela altura em fazer autoestradas, e essa decisão tem uma razão de ser. É que se fizesse uma via férrea de alta velocidade, o que nós teríamos era um conjunto de pessoas que sempre precisassem de ir de Lisboa ao Porto ou do Porto a Lisboa, compravam um bilhete de comboio, que custaria algumas dezenas de euros ou alguns milhares de escudos naquela altura, faziam a viagem e voltavam, e esse era o único custo que tinham com a sua deslocação. As pessoas que tiveram de usar a autoestrada que foi criada, ou iam de caminhoneta, que também é uma possibilidade, ou então tinham de ter uma viatura própria para fazer essa deslocação. E ter uma viatura própria não é apenas o custo do bilhete para um lado e do bilhete para o outro. É o custo de comprar a viatura, é o preço de a manter, é o preço de pagar os impostos sobre ela, é o preço de comprar os combustíveis sobre ela. Portanto, quer nas deslocações dentro das localidades, tirando, como digo, Lisboa e Porto e áreas metropolitanas, quer nas deslocações dentro do território para distâncias maiores, criou-se nessa altura a ideia de que a aposta estratégica seria a aposta no automóvel. Porquê? Porque a aposta no automóvel implicava uma política geral em que quem quer ter um meio de transporte tem de comprar esse meio de transporte, tem de manter esse meio de transporte e, portanto, garante-se com isso, ao mesmo tempo, um negócio para os bancos que vão emprestar o dinheiro para comprar o carro, um negócio para as gasolineiras que vão vender sistematicamente o combustível para esse carro se manter em funcionamento, um negócio para os importadores de viaturas. Vai-se garantir também, porque depois, ao mesmo tempo que se faz isso, a liquidação da indústria para que não exista possibilidade de produção nacional de automóveis. E em Portugal hoje em dia, embora existam algumas fábricas de automóveis, lembro-me por exemplo do caso da Auto Europa, foram destruídas ao longo dos últimos vários anos muitas fábricas de automóveis no país. Lembro perfeitamente de uma, penso que era na Zambuja, uma fábrica da Opel daqui a uns anos que era imensamente grande e foi completamente trucidada, precisamente no processo de garantir que nós somos obrigados a importar automóveis e não podemos produzi-los em território nacional. E portanto é isto, quer dizer, de forma a garantir um negócio aos vendedores de carros, um negócio aos bancos, um negócio às empreiteiras que fabricam as estradas e um negócio às gasolineiras que vendem o combustível para os carros, fez-se uma aposta estratégica da parte na altura do cavaquismo pelo automóvel como meio de transporte mais comum, e isso, lá está, também foi acompanhado da destruição do tecido produtivo, foi acompanhado da destruição da ferrovia, como o Lucas perguntava há bocado, com uma série de linhas para o norte, para o Tua, etc., a serem decepadas pelos vários governos, e pronto, o objetivo sendo, evidentemente, o de garantir que as pessoas ficam para sempre obrigadas a gastar dinheiro com o carro, na sua compra e na sua manutenção, de impedir que existam alternativas e, portanto, têm mesmo de usar esse carro, e ao mesmo tempo que isso acontece, dão-se negócios aos setores completamente improdutivos da importação, da construção civil, da banca e da lumpenburguesia que nós temos. Obrigado, Vilela. Bom, agora o depoimento de quem já está mais acostumado a viver fora dos grandes centros, nomeadamente Lisboa e Porto. Saúl, bem-vindo novamente. E a pergunta é se a ausência de... a pergunta não, né? Falar um pouco mais sobre a ausência de uma rede de transporte público fora de Lisboa e do Porto, utilizando, obviamente, um pouco do seu depoimento pessoal. É importante falar desta questão exatamente porque quando se fala do uso do carro em Portugal como uma opção pessoal, esse discurso está sempre exatamente centrado em Lisboa e Porto, que são os dois sítios em que existem redes de transportes públicos. Existem, não quer dizer que sejam redes de transportes públicos capazes, e quando se sai desses dois centros e até um
pouco mais das capitais de distrito, em que ainda existem redes de transporte de autocarro, mas quando se sai mesmo das capitais de distrito, encontra-se uma realidade pelo país fora em que não ter carro significa não se deslocar. Ou estamos a viver, portanto, ao longo da linha do norte, portanto, de Lisboa até ao Porto, que é um privilégio meu, por exemplo, e mesmo aí com uma série de limitações, portanto, ok, quem vive fora das grandes cidades ou vive ao longo da linha do norte, ou qualquer deslocação que tenha que fazer, tem que envolver ou um transporte, possivelmente existe de manhã e à tarde, ou o táxi, ou o carro particular seu, ou de alguém na disponibilidade de o ceder. E aí se vê, portanto, que aí, para o Portugal rural, como ele foi desenhado pelas políticas que o Vilela esteve a descrever, o carro, por oposição ao transporte público, não é uma opção moral, não é uma opção política em termos pessoais, é uma opção política da grande política nacional, está feita exatamente dirigida para a necessidade do uso do carro. E aqui a pergunta, ter automóvel próprio é uma necessidade, fica com uma resposta clara enquanto nos mantivermos nesta realidade. É sim, porque assim foi decidido por quem tem poder em Portugal. Portanto, não é uma necessidade absoluta, era possível que assim não fosse, mas as políticas que Portugal desenvolveu nos últimos anos foram na direção de que assim fosse. Poderiam ter sido tomadas outras e poderíamos hoje dizer que quem usa carro está a tomar uma opção pouco ecologicamente viável, pouco amiga do ambiente, mas hoje em dia, principalmente no Portugal rural, é impossível dizer que quem usa carro está a tomar sequer uma opção. Não há opção. Em relação a esse tipo de deslocação, há deslocação trabalho-casa, casa-trabalho e a qualquer deslocação de lazer que uma pessoa queira fazer. Existem, portanto, os tais privilegiados da linha do Norte, quem vive ao longo da linha do Norte, mesmo nas zonas mais rurais, consegue deslocar-se com alguma frequência para zonas de média e longa distância, mas basta afastar-nos 5, 10 quilómetros da linha do Norte e temos o carro como rei de todo o transporte. Só para finalizar, se Portugal, numa mudança política não revolucionária, tivesse um muito maior foco nos transportes coletivos e no comboio e tudo o que fosse transporte coletivo, desde os autocarros, comboios, elétricos, considerando que essa mudança política não fosse revolucionária, continuando a existir pequena burguesia, por exemplo, haveria sempre um conjunto de pessoas para quem, por caráter de classe, seria vantajoso e continuaria a ser até um sinal de status usar carro. Hoje em dia não é assim. Portanto, hoje em dia, principalmente no Portugal rural, usar o carro é uma necessidade que vai desde o lumpen até a alta burguesia. Obrigado, Saul. Bom, aquela opção clássica que eu já ouvi de muitas pessoas, né, que se você for morar para determinado lugar, né, às vezes até para se distanciar, né, do preço da moradia nos grandes centros, a partir de determinado ponto você tem que comprar um carro para viver, né, porque depender de transporte em muitos pontos do país e que territorialmente são imensa maior parte do país, sem um veículo próprio é impossível. Bom, vamos seguir então para outro aspecto do nosso debate, que é especificamente, né, sobre a questão do preço dos combustíveis. E a primeira pergunta que eu faço para o Vilela é como que se formam os preços dos combustíveis. Vilela, especificamente sobre a questão, no primeiro ponto, né, introdutório da questão do preço dos combustíveis, é sobre a privatização do setor dos combustíveis. Novamente, então, você fazer um apanhado histórico aí de como que a gente chegou a essa situação. Ora bom, eu sempre que vejo liberais portugueses a queixar-se do preço
do combustível, eu acho isso de uma enorme hipocrisia, porque todas as políticas e todas as medidas que permitem que os preços do combustível hoje em dia estejam no nível em questão são consequência direta de políticas que foram tomadas por liberais, todas elas, todas sem exceção. Há um momento, a seguir ao 25 de Abril, em que há uma nacionalização do setor dos petróleos, é um dos setores que é nacionalizado na vaga de nacionalizações do gonçalvismo, e portanto a partir daquele momento a produção de derivados de petróleo em Portugal é um exclusivo das empresas que são nacionalizadas pelo Estado. Quem é que vai liquidar isso? Precisamente os liberais. Ou seja, se naquele momento a produção dos combustíveis era feita pelo Estado e portanto o Estado podia decidir que quantidade era produzida, podia decidir que quantidade era importada, podia decidir com quem é que se fazem os negócios e com quem é que não se fazem os negócios. A partir daquele momento, uma empresa privatizada toma decisões não com base numa política global, uma política nacional de fornecimento de combustível, mas toma decisões com base no seu lucro. E uma empresa, isto é uma coisa absolutamente espantosa, porque é uma coisa que um liberal nunca nos responde. Se um dia nós sentássemos aqui, nunca o vamos fazer porque temos mais que fazer à nossa vida, mas enfim, um liberal a conversar connosco e lhe perguntássemos o que é que tu farias se todas as empresas que produzem e vendem combustível em Portugal decidissem ir embora amanhã? Como liberal tu não podias fazer nada, porque os donos das empresas estão no seu livre exercício da liberdade económica, decidem que vão pegar nos seus capitais, vão retirar as suas operações de Portugal e a partir de agora não trabalham cá, e depois como é que vamos fazer? E a resposta dele teria de ser, para ser consequente com o seu liberalismo, bom, eles iam embora e nós ficávamos sem combustível. A conclusão a que nós chegamos é de que as políticas liberais levar-nos-iam, em última análise, a ficarmos sem um conjunto de serviços cá. E portanto, seria sempre necessário, quando mais não fosse para garantir um mínimo indispensável à existência do próprio serviço, que houvesse provisão pública de fornecimento e da produção de combustível. Mas, em todo caso, houve essa nacionalização. A privatização é feita pelos liberais. Ainda assim sobrava uma pequenina coisa que podia eventualmente salvar-nos no meio da privatização, que era o tabelamento dos preços. E também vão ser liberais, vão ser governos do PS, governos do PSD, que vão acabar com o tabelamento dos preços, que vão decidir que a partir de agora o preço do petróleo, o preço dos derivados de petróleo vai ser decidido não pelo Estado, que tem uma tabela que diz que o gasóleo custa X, a gasolina custa Y, não, a partir de agora vão ser as empresas que vão ter a liberdade de decidir qual é o preço dos seus produtos. E dizia-se na altura que com essa liberalização de preços haveria uma redução do preço. Porque o preço só era alto, porque como é o Estado a tabelar, o Estado tabela por cima e como o Estado tabela por cima, depois as pessoas não podem vender abaixo daquele valor. Havendo uma liberalização, as pessoas vão começar a vender abaixo do valor da tabela, vamos todos beneficiar e depois a concorrência vai fazer com que cada um queira reduzir mais do que o outro. Enfim, aquela conversa fiada neoliberal que nós estamos fartos de ouvir e, como é evidente, nada disso aconteceu. Aliás, pelo contrário, a tabela nunca deixou de existir e nós vemos-la quando nós andamos na autoestrada. Qualquer pessoa que faça o exercício de andar numa autoestrada em Portugal e ver as tabelas que vão aparecendo com os preços dos combustíveis, vê imediatamente que o preço da Galp é igual ao preço da Repsol, que é igual ao preço da BP, que é igual ao preço das outras companhias todas. Têm todas no mesmo preço. E já não é um preço tabelado, é um preço concertado por um cartel de revendedoras de combustível que podem fazer as coisas desta forma precisamente porque deixou de haver regulação dos preços a partir sobretudo dos anos 90 e inícios de 2000. E a coisa fica pior ainda na medida que nós estamos hoje a assistir a isso. Temos já depois da privatização e já depois da desregulação dos preços, a liquidação da indústria petrolífera que ainda sobrava. Nós tínhamos até agora algumas refinarias em Portugal e já está em avançado curso a liquidação da refinaria de Matosinhos, da Galp, e outras se seguirão. Ou seja, nós estamos agora a avançar no sentido de nem sequer termos uma indústria de petróleo em Portugal. E voltamos a perguntar aos liberais: vocês acham que podemos viver sem qualquer tipo de produção de produtos petrolíferos em Portugal? E eles terão que responder que sim, e vamos lá saber então como é que vai ser, num dia em que não produzirmos petróleo absolutamente nenhum. Mas isto é a consequência das decisões que eles tomaram. O facto de ser possível liquidar uma refinaria, quando ela é indispensável para o funcionamento da economia do país, só acontece porque, em algum momento, um ideólogo liberal no Ministério da Economia decidiu: não, nós podemos perfeitamente criar as condições que permitirão a prazo a desaparição das refinarias em Portugal. E nessa altura, quando elas desaparecerem, logo vemos como é que fazemos. Vamos continuar, e o que é que vamos poder fazer? Vamos ter de importar mais derivados de petróleo. Importando-os, eles vão ser evidentemente caros, eles vão contribuir para o endividamento do país e, portanto, nós não temos solução que não passe por aprofundar cada vez mais o encarecimento do preço dos combustíveis se continuarmos a seguir medidas liberais. Portanto, é de uma extrema hipocrisia, como eu dizia no início. Vemos liberais a dizer que o problema do preço do petróleo é a política pública do preço do petróleo, quando todas as políticas públicas que trouxeram o preço do petróleo
ponto em que ele está, foram tomadas por eles. Obrigado, Vilela. Saul, então o Vilela já falou sobre a questão da privatização, né, e a liberalização dos preços. Pedi então para você falar especificamente da questão dos impostos, mas também vendo o bojo dessa questão da privatização e da liberalização, teus comentários sobre a questão do preço específico, por favor, Saul. Bem, no que toca ao que o Vilela já falou, portanto, a privatização do setor dos combustíveis e a liberalização dos preços, eu tenho só uma história para contar relativamente, especificamente à liberalização dos preços. Alguns de nós ainda se recordam do tempo de quando foi feita a liberalização dos preços dos combustíveis, foi na altura agora posso estar enganado, se não foi ou no final do mandato da governação Guterres ou no início do Durão Barroso. Terá sido num destes tempos históricos. E há uma questão que é, quem quiser procurar a história dessa época pode confirmar ou desmentir aquilo que eu vou dizer. Quando os preços dos combustíveis eram tabelados pelo Estado, os revendedores de combustíveis em Portugal estavam sistematicamente à procura de formas de se diferenciar na oferta que faziam. Não sei se vocês recordam dos pontos de toda aquela panóplia de promoções, pontos para aqui, pontos para ali, que eles faziam exatamente uns contra os outros para exatamente terem se conseguirem distinguir de alguma maneira, como estavam a vender o mesmo produto ao mesmo preço, viam-se obrigados a fazer essa diferenciação. No momento em que, ou muito pouco tempo depois do preço dos combustíveis ser liberalizado, o que é que ocorre? Essas formas de diferenciação entre as diferentes empresas revendedoras desaparece o sistema de pontos de acumulação, ou desaparece ou torna-se extremamente limitado em comparação ao que era anteriormente, e os preços dos combustíveis iniciam o processo de cartelização. Ou seja, os preços voltam a ser tabelados, desta vez, em vez de ser pelo Estado, pelo um cártel privado, e os mecanismos que dentro do mercado, dentro da economia de mercado, essas empresas anteriormente usavam para literalmente concorrerem umas com as outras, desaparecem ou são extremamente limitados. Ou seja, ficamos, a partir daí, com o pior de dois mundos. Quanto à questão dos impostos, que é sistematicamente colocada mais uma vez pelos liberais, quando se fala do preço dos combustíveis, a percentagem do preço de um litro de gasóleo, diesel ou gasolina que são impostos, e é elevada em Portugal, isso não é posto em questão. Aquilo que os liberais parecem não compreender, apesar de serem eles os tais que sabem economia básica, é que a procura de combustíveis para consumidor final, pelas razões que nós elencámos nas primeiras perguntas, é praticamente quase inelástica ou muito pouco elástica. Logo, se esses valores de impostos fossem de alguma maneira diminuídos, o mais provável seria não uma diminuição do valor do valor pago pelo consumidor final no posto, mas sim um aumento da margem de lucro dos revendedores. Portanto, e nem sequer é das refinarias, portanto, é dos revendedores. Portanto, uma das partes menos produtivas de todo o ciclo de valor da comercialização de combustíveis ficaria com o grosso do ganho dessa diminuição de impostos, e muito provavelmente, ou imediatamente, ou pouco tempo depois, teríamos os valores pagos no posto iguais aos que eram antes da diminuição. Depois, há que também apontar, quando se apontam as percentagens desses valores que são impostos, é dado quase a entender que se poderia ir para zero. Os anarcocapitalistas acham que sim, as pessoas normais e as pessoas que têm, portanto, capacidades cognitivas, sabem que no sistema capitalista como temos atualmente, em que existe Estado, o capitalismo não existe
sem Estado, todas as transações têm de ser taxadas de alguma maneira. E isso não é... Eles, como têm essa questão de não terem capacidade cognitiva, acham que isso é socialismo. Não, isso faz parte, portanto, do funcionamento de um Estado burguês, de um Estado capitalista. Portanto, o Estado taxa as transações para se financiar e para, ao se financiar, continuar a servir o capitalismo da maneira como sempre o faz. E essas diminuições, mesmo que acontecessem, nunca seriam para zero, seriam muito provavelmente compensadas na taxa de lucro, na margem de lucro das revendedoras, e além disso, seria dentro do contexto da União Europeia e do contexto em que Portugal, político e económico em que Portugal se insere, Portugal ir em contraciclo com todas as economias que lhe são atualmente parceiras, que sistematicamente apontam, eu não estou a dizer que isto é correto, não estou a dizer que castigar o utilizador final de uma qualquer cadeia de valor que produz poluição é a maneira de combater a poluição, e neste caso a emissão de CO2. Mas em lado nenhum, e por favor, se isto estiver a acontecer em algum sítio, avisem, em lado nenhum temos os Estados, desde há bastantes anos, a dizer que é uma política pública diminuir o preço de combustível ao nível do utilizador. E se não, atualmente, podemos argumentar que por más ou boas razões, atualmente, isso praticamente não acontece em lado nenhum. Poderíamos dizer que não se deve aumentar, poderíamos dizer que os aumentos que aconteceram até aqui foram devidos a razões que não deviam ter ocorrido, mas o Estado português, por exemplo, dizer de repente que iria diminuir o preço dos combustíveis ao nível do posto de combustível, teria uma repercussão política, em termos da União Europeia e não só, que poderia ser muito, não diria desastrosa, mas embaraçosa para Portugal nos fóruns políticos em que alguns deles, lamentavelmente, se inserem. Muito obrigado, Saul. Bom, a próxima pergunta, então, eu vou fazer a mesma pergunta tanto para o Vilela quanto para o Saul, no intuito de verificar, então, as soluções, né? Quais são as possíveis soluções para a questão não só do preço dos combustíveis e dos transportes em geral, mas também perguntar aí, já fugindo um pouco do nosso script, né, do nosso roteiro, para pedir então para os nossos convidados falarem um pouco mais das impressões dele, do que eles puderam acompanhar nos médias, na comunicação social, sobre a composição desses protestos, se tem forças políticas que eles acharam que estão envolvidas, se tem alguma intenção, se alguma força política procurou se apropriar dessas manifestações, enfim, falar um pouco mais especificamente desses protestos, né? Vilela, por favor, vai contigo então. Soluções e a análise então mais específica da composição social desses protestos que ocorreram. Bom, em primeiro lugar, então, começar pela análise política dos tais protestos que viralizaram na internet com aquele discurso de agora que acabou o europeu de futebol já podemos pensar no preço da gasolina, que foi uma mensagem que ficou viral sobretudo no Facebook, pelo que eu vi. Esses protestos parece-me a mim que são sobretudo protestos feitos pela direita liberal, como eu estava a dizer há pouco, porque existe da parte da direita liberal esta ideia de que o Saúl estava a falar ainda agora, de que o grande problema do preço do combustível são os impostos, e os impostos são uma decisão socialista, não é, do Estado, de tentar retirar dinheiro às pessoas no momento em que elas compram bens de consumo e em que elas fazem transações. Por acaso isto é uma demonstração de que houve uma curiosa inversão de perspectivas na direita portuguesa nos últimos 100 anos, porque antes do Salazar, nós não tínhamos impostos sobre o rendimento, nós tínhamos só mesmo impostos sobre as transações, ou seja, os salários, os rendimentos das grandes empresas, os rendimentos da terra, os rendimentos de quem quer que fosse, que não fosse de quem quer que vivesse do seu trabalho ou de capital, não tinha nenhum imposto sobre o seu rendimento. Os impostos que o Estado arrecadava eram impostos precisamente sobre as transações, porque se considerava que os rendimentos são propriedade, mas as transações são atos económicos sobre os quais o Estado pode retirar uma percentagem para se poder financiar e para se poder manter e para poder garantir o seu custeio. Aquilo que nós hoje vemos é que depois com o Salazar decidiu que o Estado também tinha direito de
retirar impostos sobre os rendimentos, a título excepcional na altura, é bom lembrar, porque era preciso compor as contas públicas depois da Primeira República. Claro que esses impostos temporários ficaram permanentes até aos nossos dias e hoje nós vamos a direita a dizer o contrário. Aquilo que ela dizia no tempo há 100 anos atrás, não é? De que sobre transações está tudo bem tirar impostos, sobre rendimentos é que não, ela agora diz exatamente o inverso. Sobre transações não se pode cobrar impostos, só se pode cobrar impostos sobre rendimentos. Enfim, foi uma mudança de perspectivas que é curioso notar como em 100 anos as ideias mudam. Mas de qualquer forma, essa crítica que a direita faz, dizendo que o problema do preço do combustível é o imposto, desconsidera completamente todos os outros fatores relacionados com a produção do combustível, desconsidera o facto de que a indústria de combustível é privada e, portanto, decide os preços que bem entende, desconsidera o facto de que não existe uma grande alternativa ao automóvel e, portanto, há, como o Saúl dizia há pouco, uma procura rígida de produtos petrolíferos que faz com que os preços não oscilem muito, desconsidera que mesmo a produção privada começa a sair do país e, portanto, cada vez vamos ter mais de importar derivados de petróleo para podermos continuar a ter o nível de consumo que temos até hoje, e foca tudo na questão do imposto, como se o imposto, que é a parte final de todas estas coisas que nós acabamos de enunciar, fosse o grande problema e a grande pecha que aqui está, como se, reforçando o que o Saúl disse, baixar os impostos não permitisse pura e simplesmente um alargamento da margem de lucro das petrolíferas, e como se, baixando os impostos, nós tivéssemos também ao mesmo tempo a tomar uma decisão que fosse do ponto de vista ambiental correto. E aqui entro na pergunta que tu me fizeste há pouco sobre como é que nós podemos contrariar esta tendência de dependência em relação aos combustíveis e de dependência em relação à viatura própria e às dificuldades inerentes que isso tem, porque nós temos permanentemente de estar a consumir combustíveis fósseis tendo viatura própria. Há duas dimensões na política de transportes que eu acho que são importantes no nosso tempo. A primeira dimensão é a da pegada ecológica que essa política causa. Como é que nós podemos contribuir à escala, enfim, de um país do tamanho de Portugal, mas em todo caso é a escala a que podemos contribuir para pelo menos reduzir a pegada ecológica da humanidade, não é? Como é que nós conseguimos contrariar ou contrabalançar um bocadinho que seja o facto de nós estarmos a tornar inviável a nossa própria vida neste planeta? Essa é a primeira dimensão. E a segunda dimensão é a dimensão da soberania. Como é que nós conseguimos criar um sistema de transportes que não seja um sistema de transportes ultra deficitário do ponto de vista da economia nacional, do ponto de vista da dívida externa, que nos ponha em permanente situação de endividamento e de dependência em relação aos países centrais do capitalismo. Como é que nós conseguimos contrariar isto? E a forma que temos de contrariar isto é começarmos a criar condições fixas, condições sólidas de não dependermos permanentemente de importações de petróleo e de importações de viaturas e de peças e etc. Como é que nós podemos fazer isso? Bom, em primeiro lugar, tentarmos substituir a viatura própria, substituir o carro como meio de transporte de massas por meios de transporte que não sejam, por um lado, consumidores de petróleo e que não sejam, por outro lado, que não tenham de ser comprados pessoa por pessoa, família por família, para poderem ser usados. E aí, não estou a dizer nada de novo, já tivemos 2 participações do Garcia Pereira nas nossas lives, que recomendo que o pessoal vá ver, se já que está no nosso canal, a falar sobre isso. Há uma aposta massiva na ferrovia. É fazer exatamente o contrário daquilo que o Cavaco Silva fez nos anos 80, que é, em vez de estarmos a construir autoestradas que implicam a compra de carros, que implicam a importação de petróleo, fazermos ferrovias, que não implicará a importação de carros, que não implicará forçosamente a importação de petróleo e, portanto, poderá baixar em muito a nossa pegada ecológica por um lado e, por outro, reduzir a nossa dependência externa. Portanto, eu acho que nós temos aqui uma possibilidade de, mudando a agulha, e tendo em conta que estou a falar de comboios até faz todo sentido, mudando a agulha do carro para a ferrovia, conseguirmos reduzir a nossa dependência externa e conseguirmos reduzir a nossa pegada ecológica. E realmente um podcast chamado Comboio Suburbano, se não defendesse a massificação do comboio em Portugal como meio de transporte, não estaria a fazer jus ao seu próprio nome. Portanto, acho que é até por isso uma boa razão para defendermos essa política. Obrigado, Vilela. Saúl, soluções e um apanhado aí sobre a composição desses protestos, por favor. Eu vou começar então pelas soluções e até elencando um bocado o que eu já tinha dito no início e o que o Vilela acabou de dizer agora. Portanto, mesmo
países capitalistas, como é o caso da China, fight me, quem discordar que manda uns insultos nos comentários, se quiser, têm feito, porque tem um sistema capitalista, neste caso burocrático e de Estado, têm feito a aposta na ferrovia, porque sabem exatamente aquilo que nós temos estado aqui a dizer. Mas o que Portugal poderia fazer neste contexto, como o Vilela esteve a dizer, exatamente o contrário do que tem vindo a fazer nestes últimos anos. Para começar, não desmantelar as suas linhas de comboio, a ramificação de linhas de comboio que tinha anteriormente, aumentá-las até, parar ou não ter sequer começado o investimento massivo em autoestradas, que se teria revelado inútil se tivesse sido substituído por esse investimento, por essa continuidade do investimento em ferrovia capaz, ramificada e também acompanhada depois por transportes públicos complementares, e também, porque não quero mais falar da mobilidade suave, também a questão da bicicleta para determinados tipos de deslocação e para determinados setores da população teria que ser uma alternativa também. É óbvio que não serve para todas as deslocações de toda a gente que trabalha em todas as zonas do país, mas se principalmente as nossas grandes cidades, mas também algumas zonas rurais, tivessem o seu desenho, a sua malha urbana, o seu desenho de vias de comunicação feito de outra maneira, e se a tendência a colocar o carro no centro das atenções de toda a organização de tráfego não fosse tão acentuada em Portugal, a bicicleta seria uma opção viável para um conjunto alargado de deslocações. Nunca seria para todas, nunca seria para toda a gente, mas seria para muitas mais do que é atualmente. Não seria nunca estar a dizer, só para contextualizar já e evitar esse tipo de comentário, nunca seria para toda a gente passar de casa para o trabalho para casa de bicicleta, mas muito mais pessoas do que fazem atualmente poderiam fazer. O que é óbvio, até, para qualquer pessoa que acompanhe a mobilidade suave, a questão da bicicleta, nos últimos 15 anos, o parque de investimento que se fez em redes de ciclovias e que ainda assim não garante nenhum tipo de segurança efetiva a quem escolhe a bicicleta como meio de transporte, e recorde-se que não foi há muito tempo que morreram pessoas em estradas portuguesas porque escolheram usar a bicicleta. Morreram pessoas porque o trânsito não está organizado de maneira a que seja seguro andar de bicicleta em Portugal. Mas mesmo assim, o uso da bicicleta aumentou exponencialmente, principalmente nas grandes cidades portuguesas. E recordar que a bicicleta já foi muito mais preponderante nos transportes, até no Portugal rural, do que é hoje. Infelizmente, na altura, era vista, e em certa medida era uma marca de subdesenvolvimento, portanto as pessoas usavam a bicicleta porque não tinham outra alternativa, mas nada impede que ela volte a ganhar, de certa maneira até em alguns setores voltou a ganhar essa preponderância, e que perca finalmente esse estigma que infelizmente a acompanhou durante os anos, em que exatamente as políticas foram as de privilegiar o carro próprio e todos os transportes que não têm essas vertentes. Quanto ao caráter político destas manifestações, ele é óbvio para quem acompanha nas redes sociais, Facebook, Twitter, quem as promove. Portanto, quando alguém de esquerda vem falar destas coisas, normalmente muito provavelmente a dizer reconheço que há um problema, mas não é com estas pessoas que alguma vez me vou organizar para falar dele, porque
tanto em termos políticos e em termos políticos, quem lá está, que é o PSD, o Chega e parte, talvez até do PS e do CDS. O PS talvez não tanto, mas aqueles Sérgio Sousa Pintos acabam por dar o ar da sua graça quando estas coisas acontecem. São essas linhas políticas que se vêem a promover estas manifestações nas redes sociais, porque também não é assim tanta gente que aparece nestas manifestações, há que destacar. Eles conseguem fazer muito barulho nas redes sociais, mas não é assim tanta gente que lá aparece. São principalmente militantes mais ou menos ativos desses partidos que aparecem, mas quem acaba por se mobilizar nas redes sociais ou quem nesses contextos apareça não sendo diretamente mobilizado politicamente por estas fações em termos de caráter de classe, uma pequena burguesia ou aristocracia laboral que existe em Portugal, para quem o carro é entra no domínio da subjetividade em termos do seu estilo de vida. Eu diria que são estas as pessoas, se formos a olhar para quem de facto aparece nestas manifestações, se formos a recordar as típicas manifestações políticas ou discursivas do Barbosa do ACP, são estas pessoas que, mesmo se houvesse um sistema de transportes públicos capaz em Portugal, mesmo se fosse viável deslocar-se por toda a cidade de Lisboa, Porto e grandes cidades portuguesas de bicicleta, mesmo que todas esses pontinhos estivessem satisfeitos, estas pessoas continuariam a querer andar de carro. Essas classes, enquanto existirem como classe, quererão andar de carro. É um marco de estatuto que, para eles, é um atentado à sua existência enquanto classe, que eles depois confundem com um direito inalienável, mas é um atentado à sua existência enquanto classe, retirar preponderância ao carro nas deslocações. E para quem já acompanhou, por exemplo, a nível mais internacional, as movimentações anti-Agenda 21, por exemplo, isso é extremamente óbvio. Portanto, são essas mesmas classes que se mobilizam contra todas as tentativas, também elas insuficientes e incipientes, das ONGs, do social-liberalismo, de promover a mobilidade suave e as cidades acessíveis. Portanto, essas pessoas têm uma revolta intrínseca contra essas classes, têm uma revolta intrínseca contra essas medidas, porque acham que é um direito que lhes está a ser tirado ao se tirar ponderância ao carro dentro das deslocações, tanto urbanas como de longa distância. Obrigado, Saul. Só fazer um adendo aí que recentemente, não é o primeiro caso, infelizmente não deve ser o último, mas a ciclista que foi assassinada no trânsito em Lisboa recentemente era Patrícia Paradiso, era uma italiana, tinha apenas 37 anos e estava grávida de 4 meses. Enfim, uma notícia triste aí que mostra um pouco, enfim, em cima disso tudo que o Saul falou muito bem. Bom, a gente vai passar agora então para as considerações finais e para a dica cultural, para dar tempo então dos camaradas pensarem então nessa conclusão. Eu vou deixar então minhas dicas culturais, na verdade eu tenho duas. Primeira é o canal dos camaradas do Novo Germinal, camaradas lá do Brasil que fazem um debate com características semelhantes às nossas, é um canal parceiro, membros do canal deles já participaram de atividades nossas e em breve membros do Comboio Suburbano também participarão de atividades com os camaradas do Novo Germinal. Outro canal então que também é parceiro nosso é o Martela Cast, pessoal lá também do Brasil, Suede e Gabriel meu passo, de vez em quando lança alguns episódios, mas também de vez em quando algum de nós do comboio vai lá também dar seus pitacos. É bom que lá a pistolagem, né, lá é como eles falam, o podcast de comunista puto, ou traduzindo para o PTPT, podcast de comunista fudido da cabeça.
E a minha última dica cultural, então, é o ciclo de palestras e debates sobre a atualidade do pensamento de Francisco Martins Rodrigues. É uma atividade que está sendo promovida em conjunto por organizações, tanto do Brasil quanto de Portugal. Aqui de Portugal, o Coletivo Bandeira Vermelha, né? Ana Barradas, nomeadamente, né? Outros camaradas que também estão lá que tocam esse coletivo, e o pessoal também do coletivo Sem Flores, também, nomeadamente o camarada Fauzi, que já participou também de atividades conosco. A data ainda é provisória, mas a previsão dos dias do evento são os dias 17 de setembro, 24 de setembro, 1 de outubro e 8 de outubro. Para ter mais informações e para fazer a inscrição, acho que a forma mais fácil é a página do Sem Flores, semflores.org, mas forem principalmente a nossa página do Facebook, a gente postou recentemente, tem lá o link, tem tudo, o pessoal se inscrever e participar dessa atividade muito interessante. É sempre satisfatório para nós do Comboio Suburbano ver a obra, ver o legado de Francisco Martins Rodrigues, mas presente por causa principalmente da vacilação do frentismo das organizações, né, que a gente tem aí no nosso campo político, mas como a crítica e a reflexão e a obra e a ação política do Francisco Martins Rodrigues estão presentes, e é sempre bom utilizar desse arcabouço teórico de tudo que o Francisco Martins Rodrigues deixou para nós, para a gente analisar o presente e construir o futuro da organização da classe trabalhadora com autonomia e independência, que é assim que faz também um Comboio Suburbano enquanto veículo de comunicação. Por isso que a gente precisa do seu apoio enquanto divulgação. Então divulguem esse debate, divulguem os nossos episódios, leve lá para aquele camaradinha, para aquela camaradinha, mesmo que não seja do nosso campo político, tá meio fudido com a questão do aumento, o preço do combustível, vai lá, manda para ele, manda para ela, fala, vamos pensar um pouco além aí, tem uns camaradas aqui que estão debatendo a questão com maior fundo aí, indica aí para quem tá preocupado aí com essa situação, tá bom? Bom, demos então tempo pro Vilela e pro Saul pensar então em fazer as considerações finais e deixarem cada um sua dica cultural. Vilela, começa com você. Bom, a minha consideração final, por acaso, é a seguinte. Este debate foi muito fixe porque, em geral, estas questões dos preços dos combustíveis, das questões económicas, das questões dos impostos, das questões da política de transportes, de mobilidades, infraestruturas, etc., isto são sempre assuntos onde a direita acha que a esquerda não tem nada para dizer, não tem nenhuma questão, não tem nenhuma proposta importante a fazer. A discussão é para ser tida de liberais para liberais, e a esquerda, no fundo, diz umas tonterias muito utópicas e muito fora da caixa, que não têm qualquer aplicação. E a verdade é que, como nós estivemos aqui a ver, todas as medidas que os liberais foram aplicando ao longo dos anos foram aprofundando o problema. Portanto, se calhar era a altura de nós deitarmos fora as propostas deles, porque elas só nos trouxeram a um buraco cada vez maior, e começarmos a discutir estes assuntos. E acho sinceramente que nós e outros espaços deveríamos começar a ter esta preocupação de discutir de facto os assuntos que, pelo menos no senso comum, parecem ser assuntos que só a direita é que tem opiniões interessantes sobre eles, só a direita tem opiniões relevantes sobre eles, e nós deveríamos começar a falar também destas questões com mais assertividade, para que seja claro que nós sabemos muito de teoria, é certo, sabemos muito sobre a história do movimento operário, com certeza, não renegamos nada disso, mas nós temos propostas e ideias concretas para solucionar problemas concretos das pessoas dos dias de hoje. Nós não temos apenas uma ideia formada sobre o que foi a Revolução Cultural na China, nós também temos uma ideia formada sobre como é que deve ser a política de fornecimento elétrico em Portugal, a política de transportes, etc, e não devemos ter qualquer problema em falar sobre esses assuntos, porque nós temos coisas a dizer, e sinceramente coisas bem melhores a dizer do que a direita algum dia terá. A primeira parte, relativamente à dica cultural, o Lucas fez já a nossa divulgação de todas as nossas atividades, só falta falar do nosso grupo de estudos, não é? Que também estamos a fazer todas as terças-feiras às 8 horas. Quem nos estiver a ouvir, mande-nos um e-mail, contacte connosco, e vai ser um prazer recebê-lo no grupo de estudos também. Maravilha, muito bem lembrado, Vilela. Saul, fechamento é contigo. Então, relativamente a considerações finais, como o Vilela estava a dizer, isto são assuntos que, principalmente no senso comum e também por causa da questão de classe, relativamente ao uso do carro nas grandes cidades, não? Porque nos espaços urbanos a questão de classe em relação ao carro particular não é assim tão destacada, tão preponderante, dá quase sempre à direita
este monopólio na discussão sobre este assunto. E ela não tem que o ter, e na esquerda devemos saber abordá-lo pelos dois lados. Não só pelo lado de que, sim, é uma política de esquerda fazer com que o carro deixe de ter o monopólio e a hegemonia das deslocações, tanto das deslocações casa-trabalho, trabalho-casa, como das grandes deslocações. Isso é uma política de esquerda, mas também é uma política de esquerda que, enquanto o carro for necessário a uma boa parte da classe trabalhadora para se deslocar de casa para o trabalho e de trabalho para casa, que ele seja acessível e que seja possível às pessoas, a quem dele necessita, utilizá-lo sem comprometer outras despesas, sem comprometer a alimentação, a habitação. Portanto, estas duas coisas são importantes ao mesmo tempo. Portanto, por alguma razão, é de dialética que falamos. Portanto, duas coisas que aparentemente possam ser contraditórias devem ser abordadas e devem ser discutidas para que se cheguem a conclusões que sejam alicerçadas em bases materiais e não em respostas emocionais e que resultem ou num caminho para um processo revolucionário que beneficia a classe trabalhadora ou no alívio imediato do sofrimento da classe trabalhadora internacional. Isto só para terminar. Quanto a dicas culturais, duas. Um filme que vi muito recentemente chamado Midsommar. Muitas pessoas já o terão visto, porque ele é de 2019, mas foi a primeira vez que o vi. Uma caracterização interessantíssima daquilo que até há algum tempo era associado a uma parte da esquerda e agora finalmente começa-se a associar também à direita, porque é muitas vezes nessa posição que essas pessoas estão, que são os agro-hippies deste mundo todo, neste caso da Escandinávia. Uma caracterização, em alguns pontos exagerada, mas extremamente interessante desse traço cultural, desse bocadinho de pequena burguesia que temos aí por esse mundo fora. Vejam, quem gosta de filmes de terror principalmente, vejam, é muito interessante. Quanto para outra dica cultural aqui, mais diretamente algo politizado, e uma vez que Cuba está de novo nas manchetes da imprensa nacional e internacional e na boca dos comentadores, que muitos deles deviam lavar a boca antes de falar de Cuba. Vejam um canal de YouTube, principalmente em inglês, tem algum conteúdo em castelhano, mas é principalmente em inglês, portanto, para quem sabe inglês, chamado Bad Empanada. Empanada mesmo do salgado com esse nome. Esse youtuber de origem argentina e australiana tem uma série de vídeos muito interessantes sobre Cuba, principalmente sobre os principais mitos relativos ao processo revolucionário cubano, nomeadamente relativos ao Che Guevara, para se conseguir perceber para além da propaganda liberal e literalmente fascista, uma parte dela também, sobre o Che Guevara. Portanto, para quem ou está agora, há pouco tempo, a se identificar como pessoa de esquerda e tem algum problema com a questão de Cuba, com a propaganda que está sempre a levar, com os seus amigos liberais ou familiares que estão sempre a chatear com clichês relativos, nomeadamente ao Che Guevara, vejam esse canal, vejam os vídeos relativos a Cuba, ao Fidel e ao Che. Tem ali conteúdo muito interessante para se perceber que se há alguma coisa, o Che amou demais, foi demasiado misericordioso e deixou muito por fazer naquilo que uns dizem que foi muito mau, o que esses dizem que foi muito mau, ele talvez devia ter feito ainda mais. Obrigado, Saul. Bom, agradecendo então a participação, obviamente, do Saul, do Vilela, e agradecendo principalmente a sua audiência e o seu apoio ao trabalho do Comboio Suburbano através da divulgação e da participação. Muito obrigado a todos e a todas e até a próxima.